Jorge, sou aqui do SEBRAE, trabalho na Unidade de Políticas Públicas e Desenvolvimento Territorial e coordenamos o projeto Integrar aqui no Mato Grosso do Sul. O projeto Integrar tem por objetivo implantar a rede SIM aqui no estado. Nós temos uma parceria com a Junta Comercial aqui do estado de Mato Grosso do Sul e nacionalmente com a Junta Comercial de Minas, o SEBRAE Nacional e o DREI, que é o Departamento de Registro Empresarial e Integração, o antigo DMRC. Semana passada estiveram aqui os técnicos da Junta Comercial de Minas, do DREI, para implantar dentro da Junta Comercial essa nova sistemática. Vocês vão ver que o que vocês vão fazer é a mesma coisa, tá? Não tem muita diferença. Nós estamos aqui também fazendo a gravação dessa apresentação. Eu combinei com o Roberley e com o Wagner, presidente da Junta, que nós vamos formatar essas apresentações e disponibilizar no site, tanto da Junta Comercial quanto do CRC, no site do SEBRAE, para que vocês possam, tem dúvida, entra novamente nas apresentações, para que vocês possam definir essas dúvidas. Continuando e persistindo com as dúvidas, aí entrar em contato com a Junta Comercial. Tá? Então, mais uma vez, em nome da diretoria do SEBRAE, agradecer a presença de todos vocês. Amanhã nós teremos uma segunda turma, com o Elvio apresentando novamente, e a gente gostaria de contar com o apoio de vocês também na divulgação. Se os outros colegas não ficaram sabendo, por favor, divulguem, peçam para eles virem aqui. Esses são os dois momentos que vocês terão para tirar essas dúvidas. Nós estamos aqui então com o Elvio, que é do DREI, coordenador lá do DREI, e vai fazer a apresentação. Mas antes eu gostaria de passar a palavra aqui para o nosso parceiro da Junta Comercial do Mato Grosso do Sul, o Nivaldo Domingos da Rocha. Olha só, nome forte lá da Junta. Vai dar as boas-vindas a todos vocês. Primeiramente, boa tarde a todos. Agradecer a vinda do Elvio, acabou de chegar de Brasília, estava almoçando às pressas ali para poder estar aqui com a gente. O Jorge pela casa que nos serve aqui nessa parceria. O que eu gostaria de passar para os senhores é o seguinte: o procedimento, vocês vão ver que não vai mudar muito do que vocês já fazem, vai deixar isso a carga do Elvio passar, mas a sistemática que vai inverter um pouquinho. Quando vocês estavam preenchendo a FCM, nós estávamos fazendo aquela cruzando as informações com o DBE, vocês devem ter percebido que aumentou quase 60% o índice de exigência. Isso hoje não vai acontecer mais com aquela quantidade, vamos dizer assim. Claro, vai ter um retorno outro, não tem como evitar isso. Mas vocês verão que com essa nova orientação, vai reduzir consideravelmente, porque ao alimentar esse sistema, você já está alimentando os dados para cruzar as informações com a Receita Federal. Esquecem, pelo amor de Deus, aquilo que vocês levavam para a Receita Federal e ficava divergente da junta. Ou seja, alterava o capital na junta, alterava sócio, administrador, e nem sempre se comunicava na Receita. Objeto, colocava lá 20 objetos na junta comercial, e para a Receita você colocava o principal, 1 ou 2 a mais e estava resolvido. Isso não existe mais. Tá? Os cruzamentos são eletrônicos e são vocês que vão definir isso para a gente. Essa parte técnica eu vou deixar para o Elvio então. Eu queria, então, em nome do seu Wagner, em nome da Junta Comercial, desejar a todos que tenham um bom aproveitamento. E ficou aberto, nós não sabemos que é o auditório, a gente abriu amanhã o dobro do número de vagas. Então, realmente, se alguém mais quiser participar, amanhã vai dar aqui espaço para pelo menos umas 150, 170 pessoas. É possível aumentar esse conhecimento. A gente conta com vocês. A princípio, deixa eu tirar as dúvidas com vocês. Se porventura houver alguma coisa que ficou em dúvida, anote para a gente, encaminhe para mim na Junta Comercial, eu faço um jeitinho de chegar nas mãos dele. Vai estar conosco aqui até quinta-feira,
vai ter turmas específicas, mas alguma dúvida que porventura não for sanada, eu me comprometo a repassar para o Elf. Vocês sabem que o nosso endereço da junta comercial pode levar, se quiser fazer por escrito, não tem problema. Tá? Só não deixe identificar o nome da pessoa que solicitou, telefone de contato e e-mail, tá? Para que a gente possa dar a resposta. Uma boa tarde a todos e vamos aproveitar o conhecimento do Elf. Seja bem-vindo. Boa tarde também. Antes de mais nada, eu queria agradecer a presença de vocês, que eu sei o quanto que é dispendioso vocês saírem do seu ambiente de trabalho, né, também dessa palestra. Ou seja, é uma tarde que você poderia estar fazendo outra coisa, mas você está aqui por quê? Porque isso é necessário, vamos dizer, é um mal necessário. Você está aqui porque você está disposto a entender a nova sistemática. Eu já vim na primeira fase do sistema, eu até reconheço alguns rostos aqui da primeira vez que eu vim. E eu tinha comentado com vocês e muita gente virava a cara para o lado e falava, não, isso não vai acontecer. Isso aí eu estou dizendo, aí está acontecendo. Entendeu? Agora a Receita Federal entrou, em breve as prefeituras vão começar a aderir ao sistema. Então, é lento? Sim. É um sistema muito lento, porque, na verdade, a gente tem um histórico de burocracia muito enraizada no sistema de registro. Tá? Então, para tirar essa burocracia, ela é muito lenta. Tá? Acaba que tem burocracia para retirar a burocracia. Tá? Por quê? Porque a junta tem que estar com um sistema adequado, a prefeitura tem que estar com um sistema adequado, a Receita Federal tem que estar se comunicando. Tem uma série de fatores que antes eles não existiam e agora vão ter que passar a existir. Então, para quem não participou das primeiras vezes que eu vim, só uma explanação simples, que assim, o projeto integral, ele não é da junta. A junta é um parceiro, tá? Então, não fiquem com raiva da junta se quando vocês fizerem alguma coisa, falar assim, mas por que a junta inventou isso? Não, a junta não inventou isso, tá? Isso é um projeto e, na verdade, é lei. Tá? A lei é da Rede Sim. E a lei já existia há muitos anos e agora que está sendo implantada. Tá? Então, na verdade, a gente só está fazendo cumprir a lei. E a junta se tornou a porta de entrada dessa situação toda. Então, não tem como fugir. Se não fosse esse sistema, seria outro, ou seria em outro momento, mas provavelmente ainda esse ano seria implantado. Está sendo implantado para vocês. Aqui são uma explanação. O projeto é uma parceria do DREI, que é o Departamento de Registro Empresarial e Integração, que é vinculado à Secretaria da Micro e Pequena Empresa. O SEBRAE Nacional, que é o SEBRAE Nacional que custeia a parte, vamos dizer assim, a grana mesmo, é o SEBRAE. Tá? E a JUSEM, que é a Junta Comercial de Minas, que ela é detentora da tecnologia. Tá? E as juntas comerciais, claro, porque como as juntas comerciais são a porta de entrada, então a gente tem que ter a parceria da junta. A junta se tornou, vamos dizer assim, um dos órgãos mais importantes para que o sistema venha a acontecer. Eu vou passar aqui só porque realmente já interessa, porque assim, vocês tiveram uma diferenciação de alguns estados que foram implantados no sistema. Qual foi essa diferenciação? A maioria dos estados tiveram a viabilidade implantada primeiro, depois é que foi a FCM. Vocês aqui tiveram um sistema invertido, tá? Por questões de tecnologia e problemas também de entendimentos de momento, porque já existia um sistema, esse sistema estava funcionando a contento, mas agora veio a se colocar tudo no padrão só. Tá? Então, vou colocar para vocês a novidade, porque a FCM já está sendo do dia a dia de vocês, né? Eu veio aqui que eu gostaria de saber mais ou menos, quem de vocês tem perfil para fazer alguma coisa na FCM? Vocês podem levantar a mão? Aí, ó, grande parte. Eu diria que pelo menos uns 60% a 70% já tem perfil. Da primeira vez que eu vim, eu até falei isso. Por favor, cuidado.
vocês podem entrar, fazer o seu perfil, não tem problema, tá? O seu perfil de usuário, às vezes, mesmo que você seja o dono da contabilidade, o gerente, alguma coisa assim, você não tem o caráter de ficar constituindo o documento. Quem constitui o documento é algum funcionário seu. Mas faça o perfil, veja o que ele tem de acesso. Você entra, você visualiza e você pode ajudar para que o sistema melhore. Suas dúvidas podem ser passadas para a junta e a junta repassa para a equipe técnica para que ela possa ser evoluída. Então aí vem, viabilidade. O que é a viabilidade? A viabilidade é esse nomezinho, que é, vamos dizer, novidade. Na verdade não é novidade, ele só está com outra roupagem. Vocês já faziam a pesquisa de nome, tá? Toda vez que vocês vão entrar num processo, toda vez que vocês fazem uma alteração de nome da atividade, que mude o nome da empresa que ela está vinculada, vocês faziam pesquisa de nome, para saber se podia usar aquele nome. Só que a viabilidade vai além de simplesmente a pesquisa de nome. A viabilidade agora, ela vai em breve estar vinculada com a prefeitura. E qual é o papel da prefeitura? Fazer a viabilidade locacional. O que seria a viabilidade locacional? É saber se aquela atividade que você está querendo abrir, ela pode ser exercida naquele local. Quem fala isso é a prefeitura. Ela que vai dizer se você pode abrir. Quantas empresas alguém aqui deve ter mexido e chegou, depois de estar tudo pronto, chegou na prefeitura, a prefeitura nega. Porque falava assim, aqui você não pode exercer essa atividade. Entendeu? O papel vai estar invertido também. Nesse momento, a prefeitura vai estar sabendo que você quer abrir uma empresa em determinado local com determinada atividade. Ela vai dizer, pode ou não. Ela está te cobrando alguma coisa para isso? Não. Nesse momento não é cobrado nada, tá? Então, também não é um alvará. Então, não confundam as situações. Ele não vai estar liberando alvará. Ela vai estar só dizendo que aquela atividade é permitida ou não. E a parte da junta comercial vai estar dizendo se aquele nome já existe para outra empresa ou não. E qual é o ganho que vocês têm para esse sistema agora, do sistema que existia antes de pesquisa de nome? Agora vocês têm um ganho que também não tinham, que era agora vocês têm a reserva de nome por 90 dias. Tá? Isso é um ganho. Tá? Pode não parecer, mas em grandes situações vocês perdiam o registro da empresa, porque demorava-se muito, às vezes o seu cliente não assinou o documento, levava mais de 30 dias, às vezes você faltava um documento, esse documento não ficava em tempo hábil e quando você levava na junta, a outra empresa passou na frente. Tá? Então, isso não vai mais acontecer. Quando o seu pedido for passado para a junta e a junta deferir, você tem 90 dias, ninguém mais vai poder pegar aquele nome. Tá? Depois de 90 dias é que cai. Aí você tem que fazer uma nova. Mas foi estipulado por lei que 90 dias é o prazo mínimo necessário para que você tenha o resguardo do seu pedido. Aí vem a integração do DBE. Vocês já faziam o DBE. Não vão deixar de fazer o DBE. Tá? O DBE é da Receita. Para que o DBE? Para tirar a inscrição, né, da Receita. Então, no caso, você vai pegar o seu CNPJ e você tinha que esperar todo o processo para montar o CNPJ. Né? E agora ele vai estar automatizado também. Ele faz um batimento com os dados que você está preenchendo da FCM. Foi o que o Nivaldo já citou aqui no começo. Antigamente, há pouco tempo atrás, na verdade, vocês poderiam colocar 20 atividades para a junta comercial e 5 para a Receita. Por que isso acontece? Todo mundo sabe. Porque você não tributa na junta. Então você já prepara o processo pensando assim, se ele fizer atividade tal futuramente, eu não preciso fazer alteração. Não pode mais exercer esse tipo de atividade. Tá? Infelizmente isso aí nunca foi
permitido e agora está sendo vinculado ao sistema. Então, o que acontece? Tem que ser idêntico. O que você colocar para a Receita é o que vai ser colocado para a Junta. E quando os demais órgãos forem entrando, vai ser a mesma coisa. O que a Prefeitura exige, tem que ser exigido por todos. O que os bombeiros exigem, vai ter que ser igual para todos. E por aí vai. Tá? À medida que cada órgão desse for entrando, vocês vão ganhando um botãozinho novo lá no sistema. Não vou meter muito aos detalhes aqui, mas a ideia do integrador é a junta comercial ser o integrador estadual. Ela passa a ser a porta de entrada de tudo. Tá? A junta comercial, ela é local no estado. Por mais que você vá no outro município daqui, mas o que interessa é a junta comercial do estado. Tá? Ela só está recepcionando em outra área do estado, mas ela continua sendo o integrador estadual. O integrador federal passa a ser a Receita Federal. Tá? Eu posso adiantar para vocês que muito em breve vai ter o Banco Único de Dados das Juntas Comerciais. Tá? Já está sendo trabalhado isso, não tenho condição de dizer qual o período que isso vai ficar pronto, mas em breve as juntas comerciais vão trabalhar num sistema muito parecido com a Receita Federal. Qual é o ganho disso? Hoje vocês têm um processo que está no estado X, na UFX, e vai para o UFY, e você tem que montar um processo aqui e um processo lá. Por quê? Porque as bases não são integradas. Tá? Quando a base estiver integrada, não vai precisar mais disso. Você vai chegar num estado, o estado vai recepcionar toda aquela informação, todo o histórico das empresas. Tá? Então não vai precisar montar 2, 3 processos. Mas eu só estou adiantando o que está sendo trabalhado. Eu ainda não sei exatamente quando que isso vai ser a realidade. Mas está acontecendo e em breve, com certeza, vocês vão ver isso acontecer. Aqui a situação do que é a consulta de viabilidade, que eu já falei. A junta comercial, novamente, ela fica com referência ao nome e, no caso, a prefeitura vai ficar com o endereço. Quem já acessou o sistema integrador sabe que essa é a cara inicial do sistema. Tá? Quando você faz o seu cadastro, o seu login, entra e começa a fazer o seu trabalho. Os campos para preenchimento são muito simples, tá? Então, por isso que eu novamente falo, quem não fez o seu cadastro, faça, mesmo que seja por caráter de curiosidade. Faça, veja como é que o sistema está, como é que ele se comporta, simule uma empresa, veja qual é a situação dela, porque muita coisa aqui já foi alterada à medida da primeira implantação dele, que foi em Tocantins, já tem mais de 3 anos. Então, muita coisa mudou. Mas ela mudou, foi por conta das equipes? Não foram por conta das equipes. Eu poderia dizer que 90% do que foi mudado foi de dúvidas e sugestões vindas dos usuários. Tá? Então, vocês é que ajudam o processo a ficar melhor. Sim, bem lembrado. Quando vocês fizerem o cadastro, tentem manter o cadastro próprio, não em nome de terceiros, tá? Porque isso aqui ainda não foi implementado. Um usuário que possa ser migrado dados de um para o outro. Até porque se você tem uma pessoa que estiver fazendo um registro de empresa, ela fica com todo o histórico daquelas empresas que ele trabalhou, só na senha dele. Tá? Não tem como outra pessoa pegar. Olha só, esse aqui é uma tela antiga. Por que está um slide antigo? É para vocês verem o quanto que ele mudou. Já já eu chego na tela nova, vocês vão ver o que está atuado. Ó, tinha 3 botõezinhos: viabilidade, manuais e integrador. Na verdade, aqui para o estado de vocês só tinha 2 botõezinhos, né? Era manual e integrador.
Aí agora vocês têm a viabilidade, só que vocês já têm a viabilidade implantada junto com a receita. Tá? Então, para vocês verem que realmente o sistema está andando. Os serviços disponíveis, nova viabilidade, consulta. A consulta, ele também é um botãozinho que foi colocado depois de uns 2 anos. Porque muita gente vinha, fazia as pesquisas e perdia o número que ele gera para você quando você faz a pesquisa. Aí o pessoal reclamava: como é que eu recupero? Ah, foi mandado para o seu e-mail. Ah, mas eu deletei minha caixa de e-mail. Aí foi criado a consulta. Ele abre uma listinha com todos os processos que você trabalhou. Então, realmente é uma coisa dinâmica, ela não para, está sempre evoluindo. Aqui os exemplos básicos, né, que você vai ter que escolher a sua viabilidade, qual tipo que você vai, a natureza jurídica que você vai querer trabalhar. Tá? No caso também, constituições, que fica no primeiro campo, e alterações que ficam no campo de baixo. Sobre alterações, eu tenho que colocar uma observação. Tá? Quando que vocês devem fazer a viabilidade ou não? Tá? Por enquanto, a viabilidade pode ser, quando vocês mexerem com o código societário, não há necessidade de fazer a viabilidade, exclusivamente para o societário. Vocês sabem que tem aquele código, outras alterações, né? E, exceto o nome empresarial. E tem a que coloca o nome empresarial no meio. Então, quando vocês estiverem trabalhando algo que não altere o cadastro da empresa, no caráter nome, não há necessidade ainda. Mas em breve vocês vão ter que colocar isso sim, porque a receita está aqui e o município, no caso as prefeituras, vão pedir essas informações. Tá? Então vocês vão ter que preencher tudo. Toda vez que vocês fizerem uma alteração, vocês vão ter que colocar através da viabilidade. Só nesse primeiro momento é que ainda está sendo aceito. Se vocês fizerem, no caso, uma viabilidade, se vocês fizerem um processo que não tenha alteração no nome, não há necessidade de viabilidade. Mas se você está fazendo algo que tenha alteração no nome, e quais seriam? É bem simples. Constituição, apesar de não ter o nome, a alteração, o nome não existia, você tem que pesquisar o nome. Uma transferência de UF, a empresa já existia, mas existia no UF anterior, então tem que fazer a pesquisa de nome. E alterações exclusivamente de atividade. Por quê? Porque em muitos casos você muda a atividade e a atividade está relacionada com o nome, então você vai ter que mudar o nome. Transformações também, porque você tinha uma natureza, apesar que você está fazendo uma empresa com o mesmo nome, mas ela não é mais limitada, ela passou a ser SA. Então, isso aí choca nas informações do banco de dados das juntas. Então, vocês vão ter que fazer. A viabilidade, ela tem, da primeira vez que eu vim, eu mostrei para vocês que tinham mudado algumas coisas com relação ao CEP. Muita gente questionava, mas a prefeitura não usa o CEP como endereço, né? Ela não coloca o CEP como endereço. À medida que as prefeituras forem entrando, elas é que estão tendo que se adequar. Elas vão ter sim que mudar para a área CEP. Tá? Pelo que já foi me passado aqui, as prefeituras que estão em tratativa nesse momento, pelo menos é a capital. A capital já está em tratativa para entrar, tá, no projeto. Então, esse é um dos dados que vai ser mudado. Elas que vão ter que mudar as prefeituras. Tá? Porque o CEP sempre foi o endereçamento nacional. Tá? Agora, se você está fazendo alguma outra coisa que a prefeitura ainda não está no processo, tá? Aí você vai falar, e agora, como é que eu faço? Você coloca o CEP, ele vai te trazer o CEP que está na base do correio, mas ele te deixa o campo necessário para fazer a alteração manualmente. Então você se adequa à prefeitura, né, do seu município.
até esse município entrar no sistema. Aqui eu já conversei também da última vez, mas é bom fazer um reforço. Por que o objeto social e as atividades estão aqui na viabilidade? Você falava, quando eu fazia a pesquisa de nome, não existia necessidade de eu falar qual era o objeto que eu ia trabalhar. Como as prefeituras estão integradas, no caso daqui, vai ser integrada ainda, e a Receita Federal já está integrando, você tem que colocar o que você vai trabalhar com a empresa. Nesse momento, a formação do nome, ela se baseia sim na sua atividade. Então, existe a necessidade de você informar de antemão, antes de você montar qualquer processo, você tem que colocar qual é a atividade e qual é o objeto social da empresa. E outra situação, a prefeitura, ela vai avaliar se a sua empresa é de baixo, ou médio, ou alto risco, baseado nisso aqui. Aí muita gente fala, mas por que ela é baseada nisso aqui? Exemplo, quem já montou alguma empresa de venda de gelo, tá? Se alguém não teve esse trabalho ainda, o que é? O KNAI só fala assim, venda de gelo para consumo. Mas esse consumo, ele é da seguinte forma: se você vende gelo, só o gelo, por exemplo, para colocar uma caixa de engradado no final de semana, no churrasquinho, e você colocar a sua cerveja lá para gelar, esse é baixo risco. Agora, no momento que você colocar que vende gelo para consumo humano, aí ela já passou a ser alto risco. Porque a vigilância sanitária vai em cima, ela vai querer saber como que você condiciona, como que é os engradados, de onde que ela vem, a procedência dessa água, toda essa sistemática vem daqui, objeto social. A atividade é simples, a atividade ela começa e termina nela mesma. O objeto social é que vai discriminar com mais detalhes o que você vai estar trabalhando. Então, é bom vocês preencherem isso. Você preenchendo esses campos, que são obrigatórios, além dessa questão de saber se a sua empresa é de alto, médio ou baixo risco, agora ela está vinculada com a receita, ou seja, a tributação. Então, não tem mais a questão de uma empresa ter 20 atividades ou 30 atividades para a junta comercial e só 5 para a receita. Tá? O processo não vai passar. Ele nem vai chegar a ser analisado, porque o próprio sistema já barra. Tá? O que acontece tem que ser idêntico. O que você colocar para a receita no seu DBE tem que ser o que você vai informar aqui na sua viabilidade. Aqui é só o exemplo da tela do endereço, quando coloca o CEP, como eu falei, ele traz o CEP, os dados básicos do correio. O resto você pode preencher ou alterar. Tá? Aí você vai se comunicar com a prefeitura, já que a prefeitura não está usando o CEP como base de endereço até esse momento. Tipo de unidade, tá? Se é produtiva, se é auxiliar. Muita gente tem dificuldade nesses pontos, mas a gente tem a junta comercial que auxilia, mas a gente pede também que seja o seguinte: a classe contábil já deveria estar sabendo, tá? O que é as diferenças de tipos de unidade. Mas basicamente se você produz, produtiva, o nome já diz. Auxiliar seria um escritório, depósito, é o que não produz, tá? Você vai colocar um dos sócios, tá? Ou titular, se for herede, ou empresário, se for a empresa individual. Por que você coloca um deles? No DBE você já não coloca alguém responsável pela receita,
né? Alguém que vai ficar responsável para a receita. Aqui também, você vai colocar essa pessoa de novo. Ele geralmente é um dos sócios. É o mesmo que acontece com os livros. Quando vocês vão encerrar uma empresa, os documentos vocês não têm que colocar no distrato qual a pessoa que vai ficar responsável pela guarda dos documentos. E quem é essa pessoa? Geralmente é a mesma pessoa que está na Receita Federal. Então isso aqui é uma coisa de praxe. Tá vendo? Não tem nada diferente. Só está adiantando um passo. Do mesmo jeito que vocês já tinham que preencher, agora vocês estão tendo que preencher antes de dar entrada no processo. Aqui é só o exemplo de quantos sócios você pode colocar. No caso, se for limitado, o sistema já libera para que você coloque sócios. Quando vai um empresário, o sistema barra. Ele já deixa só um e já pede para passar a tela seguinte. Então o sistema meio que evita que você faça certas aberrações nos documentos. Aqui de novo, o KNAI. Ele é o mesmo KNAI 2.0 que está na Receita. Tá? Se você colocar o nome da palavra ou o código, se você já souber de cabeça qual é o código da atividade, só basta você colocar aí. Ele já vai buscar para você e você só vai clicar e escolher qual é a atividade que você quer exercer. A gente teve algumas dificuldades com essa situação porque a parametrização do designer dele é diferente do da Receita. Né? A Receita, você coloca uma atividade, ele te dá uma escalinha lá, né? Como se fosse uma raiz, já com todas as subclasses e tal. Aqui não. Aqui ele vai dar a classe geral, ele não dá a subclasse. Tá? Então não quer dizer que ao escolher uma classe de KNAI e a atividade que você pretende exercer está dentro da subclasse, tá? Aí quer dizer, então eu estou fazendo o processo errado porque eu não estou achando a subclasse. Não, aqui não foi parametrizado para as subclasses, tá? As subclasses, ele vai utilizar o KNAI, mas nesse momento, para o sistema aqui, não há interesse de saber se a sua atividade está inerente dentro da subclasse. Ele vai pegar a classe geral. Outra coisinha, tem um botãozinho azul que você tem que apertar. São dois botõezinhos, você escolheu qual é a atividade. Um você vai ter que escrever qual é a dessas atividades que vai ser a principal. E qual delas que vai ser a atividade, vamos dizer assim, secundária. Tá? Se você não clicar no botão, ele passa. Então teve gente que estava colocando as atividades, esquecendo de apertar o botão, e na página seguinte ele falava, faltou escolher a atividade principal. Aí ele ficava nesse loop, vai e volta. Não esqueçam de escolher logo de cara qual que é a atividade principal. Minha orientação já seria, você escolhe logo a principal, já deixa marcada. Todas as outras que você colocar vão ser classificadas como secundária. Tá? Então isso agiliza o processo. Ele dá um resumo dos dados. Até esse ponto aqui ele não é nada. Tá? Ele é só um teste, pode ser dito até como teste. Você só está testando se o sistema está funcionando, qual é a resposta que ele está te dando, se todos os dados que você está inserindo estão adequados. Mas ele está certo? Não, ainda não foi para a análise da junta. Nesse momento, ainda não chegou a junta a analisar nada. Então, todo esse processo aqui pode ser alterado. Aí teve gente que já me questionou em outros estados com relação ao seguinte: e se eu errar a viabilidade depois que eu enviei para a junta? Você vai ter que cancelar. Não existe alteração de viabilidade. Tá? Se você errou e viu que errou depois que enviou para a junta, o único jeito de consertar é cancelando e fazendo outra.
Não existe como. E tem um seguinte passo que é: qual que eu faço primeiro? O DBE ou a viabilidade? A gente aconselha que você faça a viabilidade. Por quê? Porque se você fizer o DBE, até o momento a junta não te disse se a empresa pode ou não utilizar aquele nome. Vai que você faz o DBE, faz a viabilidade, manda para a junta e a junta interfere. O que você vai fazer? Você vai fazer 2 processos de novo. Você vai ter que mexer no DBE, porque o DBE não pode estar diferente da junta. Então, passos que você deve conferir. Primeiro, sempre a viabilidade. Se a empresa precisa ser feita a viabilidade, faça a viabilidade primeiro, antes do DBE. Tá? Por quê? Porque a viabilidade tem esse problema. Você não altera, você só pode cancelar. E no que cancela, você tem que fazer o processo todo de novo. Aqui sim é o ponto em que ele envia para a junta. Se até o momento você não tem certeza dos seus atos, não clique para passar o seguinte. Agora, se você está aqui e tem um chamado ali, aceito, e tem dizendo que todos os dados conferem com o que você acabou de ler, você clicar no botãozinho concluir, ele vai gerar um código e significa que já caiu na base de dados da junta para análise. Nesse momento você não pode fazer mais nada a não ser cancelar, se for o caso. Tá? Então você vai ter que esperar a resposta da junta comercial sobre o seu processo solicitado. Quando o município estiver integrado, você vai ter que esperar a resposta da junta e esperar a resposta da prefeitura. Tá? Os dois vão lhe dar essa resposta, e na hora que os dois lhe derem a resposta positiva, você pode seguir com o processo em frente. A mesma coisa, botãozinho de consultar. Por quê? Porque você pode consultar a qualquer momento tudo que você fez. Não sei se alguém aqui já andou fazendo o processo, assim, que já está ativo, né? Está desde que dia aqui? Semana passada, né? Essa tela do slide, ela está desatualizada. Mas aqui tinha o número do protocolo, tá? E a pessoa ficava meio perdida, porque às vezes uma contabilidade mexe com mais de 100 empresas. E ela está mexendo com as 100 empresas juntas. Aí ficava só o número do protocolo. Aí ela não sabia qual dessas empresas ali na lista era a empresa que ela fez no dia tal. Ou qual que era a empresa, pastelaria, alguma coisa. Agora, nessa lista, além do protocolo, tem o nome da empresa aparecendo. Isso já auxilia o contador para que ele tenha um controle melhor do que ele está trabalhando. E isso também partiu de usuários. Tá? Se eu não me engano, foi o pessoal do Goiás que reclamou, e isso virou um evolutivo no sistema. Aqui é só o exemplo do que ele gera, né? No caso você escolheu, ele te dá um lembrete, que aquele processo tinha tal nome de protocolo, situação, e que ele está com qual a condição dele? Protocolada. Protocolada que ele está na junta para análise, mas ele no momento não foi nada. Quando ele estiver analisado, você vai ter essa resposta diferenciada, vai estar dizendo processo deferido. Aqui é o relatório da viabilidade. É bem simples, parece com o da FCN. Tem um código de barra que a junta vai ler quando ele estiver deferido. Você vai juntar esse ao processo e levar na junta. A junta vai pegar e colocar esse código de barra no processo. Ele fica vinculado, não tem como você trocar. Isso aqui é uma outra coisa que é bom passar para vocês. Eu falei que você pode cancelar uma viabilidade. A gente já teve casos de alguém que chega, vai dar entrada num processo, cancela a viabilidade, faz outra viabilidade e não altera a FCN. Não carregou a FCN com a viabilidade nova. Ele levou na junta.
FCM antiga com a viabilidade nova. Só que ele não fez a carga. Se ele não fez a carga, chegar na junta, vai dar erro. Porque essa viabilidade essa nova viabilidade não pertence mais àquele processo. Tá? Então, lembrar, sempre que vocês cancelarem uma viabilidade, tiver que refazer ela, vincule essa nova viabilidade a uma nova FCM, porque ela vai gerar uma nova capa e essa capa fica vinculada a esse número de protocolo. Isso, ela tem. Não, você não pode, você pode consultar e dizer que está errado, tá? Você não pode alterar a FCM. Você não pode alterar, tem que fazer outra. Por isso que a gente pede que tenha bastante cuidado com relação à FCM. Se você fez alguma coisa errada, não faça processo enquanto você não tem certeza absoluta que aquela FCM está certinha. Viu? No caso do sócio, ele carrega automaticamente na FCM ou tem... Carrega. Todos os dados, para que vocês não tenham vocês estavam trabalhando só com a FCM, porque vocês não tiveram essa vivência que os outros estados tiveram. Mas tudo que vocês estão carregando aqui na FCM, com relação a atividade, objeto, endereço, sócios, tudo que vocês preencheram aqui na viabilidade, ela dá carga na FCM. Então você não vai ter que digitar na FCM de novo. Entendeu? Ele inclusive fica com os campos cinza, que você não pode alterar. Por quê? Porque ele já pegou da viabilidade. Por que você vai querer alterar dentro da FCM? Ele já pegou o que você disse, isso aqui é o correto. E o correto é carregado dentro da FCM. Você vai preencher só o complemento do que faltou, que a viabilidade não existe. Com você, desde o começo lá, eu tenho mais ou menos umas 3 perguntas. Eu queria saber se eu posso falar. Bem, eu até gosto de fazer isso, porque senão a gente pode se alongar demais e passar do horário, ou então as pessoas podem ficar muito cansadas. Eu poderia pedir para você fazer o seguinte: se você tem as 3 perguntas já anotadas de cabeça, depois que eu terminar aqui a gente conversa, tá? Ou então, se for o caso de aparecer na apresentação que eu estou fazendo, aí você pode levantar. Esses erros, como você acabou de apresentar, eles vão ser impeditivos automáticos, é isso? Isso, eles são impeditivos automáticos. Eu quero saber justamente as soluções, porque se vai ser impeditivo, eu tenho até exemplos práticos do escritório lá, e se vai ser impeditivo um pouco, eu não vou conseguir vincular nomes. Tá, é porque são casos pontuais. A gente tem que entender o seguinte. Posso perguntar? Pode, pergunte então. Por exemplo, não sei se tem representante da prefeitura aqui. Esse viabilidade nada mais é que uma empresa fácil da prefeitura. Isso será um retrabalho ou será eliminado? Ou vai Não necessariamente. Esse aqui é um sistema que a prefeitura está tendo que aderir. Tá? Mas ela não está aderindo à força, ela está sendo chamada a participar do projeto. Então, a prefeitura que for aderindo, ela vai ter que deixar de lado, vamos dizer assim, suas outras atividades que ela tivesse antes de aderir ao projeto. Vamos dizer que tenha 2 sistemas, os 2 sistemas façam a mesma coisa. Se ela faz a mesma coisa, ela vai ter que deixar de usar aquele sistema e passar a usar isso aqui. E essa resposta não tem. Se a prefeitura vai tirar dessa empresa e a gente fazer só pelo. Não, por enquanto eu não sei porque a prefeitura aqui não aderiu ainda. Ela está em trabalho para que venha aderir o sistema. Tem que fazer todo o processo. Isso. Então eu não sei ainda te dizer essa resposta para o seu questionamento. Mas eu já posso te dizer que provavelmente se tiver 2 sistemas concorrentes, isso não vai acontecer. Olha só, estamos passando a informação, o técnico de informática aqui da junta, tá? Que pelo visto não vai ter concorrência. O que vai acontecer é que eles estão fazendo um trabalho de web service dos 2 sistemas. Os dados que vocês colocarem aqui vão cair lá como se vocês estivessem fazendo lá. E eles dão a resposta.
Então, essa aí já é eu não sabia porque eu não tenho conhecimento de como é que estão os trabalhos aqui, mas já me passaram aqui, agora me passaram isso. E uma segunda pergunta, em volta do projeto, em relação aos finais. Tem até um caso específico eu fiz a constituição de uma empresa e o FUNAI para serviço combinado de escritório e apoio administrativo. Esse é o FUNAI da Receita Federal. Só que entra em exigência na junta porque ele é detalhado. Não, olha, vocês estão tendo uma dúvida aí no seguinte: o KNAI não é objeto, a junta pede objeto. Tá? Não tem que ser igual. Se você pegar a lei é bem clara. Não confunda o texto do KNAI com o objeto social da empresa. Não são a mesma coisa. Eles podem ser parecidos. O que causa essa dúvida? Tá? Vamos dizer, você tem uma atividade que ela termina e começa nela mesma. Açougue. O cara não vai vender pneu, o cara não vai fazer nada. Vai vender carne. É açougue. Como é uma atividade que começa e termina nela mesma, você pode repetir no objeto social, porque não tem uma descrição necessária para ela. Você vai descrever: vendo carne de tal bicho. Não, vendo carne. Tá? Aí é que é a diferença. Vocês estão confundindo que o texto do KNAI é o que vai para o objeto. Não é. O objeto é uma descrição detalhada, sim, dessa atividade, exatamente como eu falei aqui no começo. Se você vai vender gelo, a atividade é venda de gelo, mas no objeto é que você vai detalhar: é para consumo humano ou não? Tem uma que eu falei na primeira vez que eu vim aqui, que o pessoal até ria muito, mas isso aconteceu de verdade lá em Brasília. A mulher veio e ficou questionando quase um mês no pé de ouvido da gente. Falava assim: eu trabalho com mel, eu sou produtora de mel e não estou achando a atividade produtora de mel. Aí a gente fala: quem produz mel não é a senhora, é a abelha. A senhora pode vender produto natural ou então ser apicultora, mas produzir mel, a senhora não produz mel. Então, para você entender isso, é que vai no objeto. Outro exemplo: há uns 5 ou 6 anos atrás, não existia venda pela internet. Não tinha venda pela internet. Como é que alguém fez a primeira empresa de venda pela internet aqui no Brasil? Colocou venda de tal objeto no KNAI. E no objeto é que especificou: através da internet. De tantas empresas fazerem isso, o código foi inserido. Então, não confundam. O objeto social é uma coisa, ele tem que ser descrito, sim. A junta pede o objeto. O KNAI quem pede é a receita. Tá? É que o contador ele tem um entendimento, os técnicos da junta têm outro. Não é assim. Se for, eu falando aqui, se dúvida for com relação à composição por conta de descrição da palavra, não pode ser uma palavra só, é porque para a junta é difícil você ter um detalhamento de algo que não é muito abrangente. Vamos colocar... Aí não vai ser impeditivo. Ele vai ser impeditivo por parte do analista. O sistema vai deixar passar, mas o analista vai continuar tendo a parte dele. Só que é o objeto. Tá? A KNAI passa. Mas o objeto tem que ser descrito e vai ser analisado por um assessor dentro da junta. E o objeto é que você vai ter que detalhar melhor. Você pode colocar o texto do KNAI dentro do objeto? Pode. Mas olha só, tem duas coisas diferentes. Na legislação tem uma coisa muito interessante. A palavrinha pode. Pode e deve são coisas totalmente diferentes. Tá? Você pode já te leva ao risco de ser ou não aceito.
Agora, quando a lei dizer deve, aí você tem que fazer. No caso do KNAI, você colocar o texto do KNAI dentro do objeto, pode. Só que a análise é subjetiva. Então, realmente, o analista vai pegar e vai perguntar. Vamos dizer, você vai montar uma empresa de assessoria. Beleza, tem código para assessoria. Você coloca a assessoria, o texto do código de assessoria no objeto. Chega na junta, o que eles vão questionar? Assessoria de quê? Entendeu? Agora, se for algo muito mais específico do que isso, que no caso entraria na situação, vamos dizer, lan house. Hoje em dia tem o café, né? O café com lan house, que é o cybercafé. Existe código para cybercafé? Ainda não existe. Ele é uma atividade só, mas que mistura duas atividades: café e lan house. Então a pessoa tem sim. Ela vai ter que colocar as duas atividades no KNAI e lá dentro é que ela vai descrever. Cybercafé. Tá? Então, a gente pede só que vocês tenham. Eu só comentar. Você falou que a pessoa coloca 20 nomes na junta e 5 na receita. Não nomes. Atividades. Objetos. Porque às vezes o entendimento técnico é diferente do funcionamento. Se for um entendimento errado, porque é por parte humana, sim, do mesmo jeito que sempre existiu, vocês vão poder chegar na junta e falar: olha, o entendimento aqui foi errôneo. A classificação. Não mudou a regra da colocação do objeto. É a mesma, gênero e espécie. Aqui a gente usa sempre a linguagem popular. É como você comércio de alimentos. Ficou no vácuo. Vai ser atacadista, varejista. No objeto eu vou te exigir isso. No binário, você pega aquele principal e os acessórios que mais se aproximam do seu objeto. Tanto que, para mim, você pode ter dentro lá. Tem gente que chega com 3 páginas de atividade econômica na junta e a gente fica em dúvida com uma série de coisas. Tem que exigir tudo. Tá? Sem contar aqueles casos especiais, como ele falou, lan house, tem uns casos que dependem da aprovação prévia, cada um tem uma situação diferente. O fato é que o quê? O objeto não mudou a gênero e espécie, é a lei do registro público, da 8934. O KNAI é código para atividade dentro do sistema de informática de informação. Ele é utilizado para computação, mas ele só pega o principal. Então, não mudou nada nesse aspecto. Tá? Quando você tiver alguma dúvida sobre a espécie, leia e o raciocínio bem simples. Será que o popular vai entender o que eu estou fazendo? Esse é o objeto. A atividade aí sim, você como técnico profissional, vai no KNAI para procurar a atividade, aquele código que mais se aproxima. E tem as subclasses que você vai ter que discriminar. A Prefeitura de Campo Grande é uma das mais rigorosas em termos de subclasse. Na viabilidade você já vai estar, porque a empresa fácil será o mesmo que vocês estão fazendo, tá, gente? Aproveitando o gancho, a Prefeitura de Campo Grande já está trabalhando para lançar isso aí em questão de no máximo uma semana, provavelmente já está em vigência. Vocês vão continuar fazendo a mesma coisa, só que vocês têm, dentro do sistema de viabilidade, uma caixinha que vai para a junta comercial trabalhar com o nome empresarial. E o outro vai para a Prefeitura para análise, depende de bombeiros, depende de vigilância sanitária, aquela coisa toda. Então, para vocês de Campo Grande, vai mudar muito pouco, tá? Muito pouco mesmo. O interior vai sofrer um pouquinho, porque eles não têm essa habilidade de vocês já estão com a empresa fácil. Correto? Então, mantenha a regra do jogo sobre objeto, aquela linguagem popular, comum, gênero, espécie, e o KNAI escolha aquele. Aí sim, você vai entrar dentro na tributação que você mais se aproxima. Tá? Então, vale lembrar de novo que KNAI que você colocar aqui no integrar e o KNAI que você colocar na LCN tem que ser o mesmo. O objeto é de cunho livre, mas se você colocar 5 atividades, não é o nome, não é a palavra, é o atividade. Se você escolheu 5 atividades como sendo a que a empresa vai trabalhar, são essas mesmas 5 atividades que você vai ter que colocar no DBE. Tá? Então, não ficar fazendo essa coisa de em um ela é venda de atacado e a outra é venda no varejo. Tá? Não vai poder passar mais esse tipo de situação.
Aqui é o botãozinho que eu falei, no caso, quando você fez a viabilidade, depois que você deu entrada na junta, você viu, nossa, eu errei, ou o sócio desistiu, sabe? Tem situações que podem falar assim, nossa, agora não tem mais necessidade de seguir em frente. Você vai e cancela. Quando você cancela, automaticamente cai por terra aquele prazo de 90 dias do nome, tá? Ou seja, o nome volta a ficar ativo para qualquer pessoa. Então você tem que tomar cuidado com isso. Se você está fazendo um nome que, vamos dizer, é de muito interesse público, tá? Muita gente quer, é um nome muito comum, que alguém pode pensar no mesmo nome que você pensou, então, ou seu cliente no caso. Então tomar cuidado, quando você cancela, você perde os 90 dias e libera para que outra pessoa possa usar também. Aqui de novo, a listinha do que você cancela. Só sobre a parte do CEP, lá se eu posso também perguntar. Porque hoje eles como tem essa opção de editar, você no FCM consegue fazer edição e mobilidade também, porém na DVE, principalmente na eletrônica, você digita o CEP e ela já puxa o WAI em cima. Sim, mas aí é para receita, tá? Não vai ter. A receita ela vai entender. Aí a minha pergunta. Isso. Na viabilidade está na FCM está o mesmo. Isso. E na receita. Só que para a receita, o interessante para ela é o CEP. Entendeu? Ela tem, vamos dizer assim, um entendimento do texto do CEP dela, no banco de dados dela. Não vai dar choque se você ficar mudando aqui, mas você não pode mudar é o CEP. O CEP que você colocar na viabilidade é o mesmo CEP que você tem que colocar no DBE. Aí o bairro que o DBE puxar. Se a receita muda, porque na verdade hoje em dia já é assim. Você coloca algo para junta, a prefeitura negou, você muda. Só que você tem que usar para a receita, porque para a receita ele diz que aquele mesmo não vai mudar. O sistema deixa você falar, o que interessa é o CEP, não pode ficar colocando dois CEPs diferentes. Aqui do mesmo jeito, antes de ter certeza, aparece um botão cancelar a viabilidade. É algo como se falasse assim, tem certeza que você quer cancelar ela? Porque depois ela não volta. Sim, olha aqui. Situação real aqui dentro da junta, também passando, que teve contador que entrou em contato com a junta, que cancelou, mas esqueceu de apertar o botão. Tá? Então, gente, é até engraçado, mas não esqueça de apertar o botão. Tá? Todo botãozinho que aparecer para vocês, leiam o que ele está dizendo, e só vai funcionar se você pressionar ele. Tá? Não tem condição, o sistema é todo parametrizado assim, é todo bonitinho. Não tem botão? Então é porque você ainda está preenchendo. Apareceu algum botão? Opa, para e lê o que ele está falando. Se eu fizer outra viabilidade com um novo presidente e corrigindo o erro anterior, passa, mas aí. Mas ele está dizendo que cancelou. Se você cancelou a primeira, vamos dizer que não cancelou? Não, então não passa. Vai dar colidência pelo seu próprio pedido. Lembra, eu acabei de falar que vocês, ao fazerem uma viabilidade, o nome está protegido por 90 dias. Por que você vai fazer outra? Porque às vezes a pessoa está com pressa, não teve a resposta, aí faz outra. Não adianta. Vai dar colidência com o seu próprio pedido. Entendeu? Então tem que esperar ter a resposta da junta. Quando tiver a resposta da junta, se sim ou que não, aí sim você entra com outro pedido. Se for não, está liberado. Aí você pode fazer de novo. Aqui é um pouquinho sobre a receita. A receita vocês já conhecem, então não vou me ater muito aos detalhes. Tá? Lembra a primeira telinha que eu mostrei, que tinha só 3 botões? Olha a diferença dela já. O
Quem tiver interesse de ver como é que é o sistema praticamente pronto, entra no site da Junta de Minas. Lá tem uma infinidade de botõezinhos. É prefeitura, é vigilância sanitária, ou seja, tudo você vai fazendo por aqui. E um cadastro vai alimentando o outro. Tá? Como aqui está o começo de tudo, por isso que está devagarzinho. Mas vocês já ganharam 2 botões juntos, que é o viabilidade e o DBE. O DBE é que vocês já faziam. Tá? Aqui ele só dá um hiperlink para você cair na página certa do DBE. E também tem gente que quando começa a trabalhar na área de contabilidade, às vezes não acha o caminho dentro do site da Receita. Então, aqui a gente já deu meio que um atalho. Você clica ali e já cai no campo certo para você começar a preencher o DBE. E embaixo, como vocês veem ali, esses botõezinhos são só caixa de texto. Eles não têm uma função específica. Eles só são uma orientação de passo a passo. Tá? Ele inclusive fala aqui que eu disse, ó, consulta de viabilidade, você faz a consulta de viabilidade primeiro. Depois é que você faz o DBE. Depois você faz a sua FCN e depois você entrega da junta. Tá? Você pode fazer o DBE primeiro e a viabilidade depois? Pode, mas e se não for aceito? Entendeu? Aí entra na situação que eu contei. Se não for aceito, você vai ter que refazer 2 processos. É mais fácil você refazer só um do que refazer 2. Aqui é outra coisa que mudou. Não existia esse campo aqui para vocês. Ali é onde vocês carregam a viabilidade, carregam o CAPSIM, né, o recibo e o identificador. Esses 2 últimos campos são os da Receita, quando você faz o DBE. Porque estamos passando aqui também que vocês não tinham esse conhecimento da nomenclatura, essa terminologia, né? Mas esse aqui é o número, é o nome real do documento na Receita Federal, é esse. Quando você faz o DBE, você tem ele. Então você vai preencher os 3 aqui. E é nesse momento que acontece, vamos dizer, a mágica. Se você chegou e fez alguma coisa diferente na sua viabilidade do que está no DBE, não passa. Tá? Não adianta, não passa. Tá? Então, tomar muito cuidado com isso. Preenchem os 2 iguais. Qual é o ganho que vocês têm com isso? Se tiver tudo certinho. Agilidade. Porque no momento em que o processo for deferido na junta, você já vai ter a liberação do seu CNPJ. Que atualmente, como é que funcionava dentro da junta? Tinha uma equipe dentro da junta fazendo esse trabalho. Muito em breve não vai ter mais equipe nenhuma, vai ser automatizado. Liberou o NIRI, já liberou o CNPJ. Então, tem um ganho, vamos dizer, de 1 dia, às vezes, ou mais, de processos dentro da junta. A ideia é que, no final de tudo, ou todo o processo de registro, pelo menos as empresas de baixo risco, venham a ter 5 dias. 5 dias tudo. Prefeitura, vigilância sanitária, todo o resto. Tudo que estiver envolvido, vocês vão estar demorando para fazer o registro. Vocês vão demorar, vamos dizer, 1 tarde ou 2 horas para fazer um cadastro. Mas na hora que for passar para frente dentro da junta, o processo que levava aí 80 dias, 120 dias, vai cair para 5 ou até 10 talvez. Tá? Então essa é o ganho final. Tá? Por enquanto tem esse impacto. É novidade, é difícil, mas um dia a gente chega lá. Vai. Mas as situações que eu falei para você, critica aí? As situações, sim, ele vai criticar nesse momento. Tá? Se o CEP tiver com alguma coisa errada, ele vai criticar numa tarja vermelha. Eu tenho uns exemplos aqui, eu vou mostrar para vocês. Ele dá o exemplo e ele diz onde é que você errou. Aí você vai lá e conserta. Se foi no DBE ou se foi na FCN, na viabilidade. Não é igual a FCN, tem a parte.
Não, é porque a FCN é isso, igual a da FCN. A taxazinha, quando você erra ou colocou alguma coisa faltando que devia ser preenchida, aí aparece uma taxazinha vermelha dizendo faltou o CPF do sócio. Aí você vai lá e preenche. Vai ser a mesma coisa. Só que a diferença é que ele não vai dizer que faltou, ele vai dizer que está em divergência com o documento X. Tá? Aqui é o número do protocolo do CAD5, da FCN, né? Aí preenche, está vendo aqui, ó. Ele começa a preencher tudo de novo. Isso aqui vocês tinham que preencher. Na verdade, como vocês já fizeram tudo na FCN, na viabilidade, na hora que ele é carregado, você não tem que digitar de novo. Então fica tudo fechadinho ali. Fica tudo fechadinho, você não tem mais o que fazer. Só passar para frente, só conferir. Nesse momento, pode sim ainda detectar um erro. Mas se você detectar que teve algum erro aqui, na verdade você vai estar cancelando o quê? A viabilidade. Tá? Se você constatar que tem um erro aqui na FCN, não é a FCN que você vai cancelar. É a viabilidade, porque a viabilidade é que carrega a FCN. Toda vez que vai dando a taxazinha verde, está dizendo que você preencheu adequadamente os dados. Lembra aqui, ó, o capital social ele é preenchido lá na viabilidade. Aqui ele aparece de novo. Só que se você tiver capital integralizado, aí ele está com o campo aberto. É nesse momento que você vai colocar quanto desse capital está integralizado. Da primeira vez que eu vim, eu também tive que explicar essa situação. Tem gente que não estava entendendo o conceito de capital integralizado. Se você tem ali, no exemplo, 800 mil de capital, mas vamos dizer que essa empresa, só 50% dele é capital a integralizar. Que parte desse capital é um terreno, ou vai ser integralizado daqui a 6 meses, não sei o quê. Então, nesse campo, capital integralizado, você vai colocar só o que realmente a empresa tem. O que falta ser integralizado, você vai descrever no documento. Tá? O que tiver a ser discriminado, vai ser discriminado no documento. Nesse momento, o sistema só quer saber quanto desse capital realmente a empresa tem. Tá? Então, se ela tiver 800 mil, desses 800 mil, só 70 são integralizados, é esses 70 que você vai colocar lá. Ah, sim. Não, mas o ERED ele trava. Estão me falando aqui, esse caso não se aplica a ERED. Mas pode ficar tranquilo, porque no momento que você preencheu um ERED, aqui não vai ficar habilitado para você ficar manipulando. Tá? Mas, esse aqui é o exemplo aqui que foi montado. Como está a ERED, a situação deveria ter sido melhor utilizada uma limitada, né? Mas se você fizer o trabalho com a ERED, ele vai travar. Tá? É porque quando fizeram os slides, não tinha essas parametrizações ainda. Tá? Mas foi bom ter alertado, porque senão a pessoa vai olhar aqui e está achando que a ERED vai poder alterar. Documentos que o sistema imprime. A situação anterior de FCN pede o valor da cota. Aí vai dizer. Tá, valor de cota é no documento, não no sistema. Tá? Valor de cota continua sendo no instrumento. Aqui é só o sistema pedindo quanto daquele total está integralizado. Benefícios, coisas que acho que nem precisa elencar muito, mas assim, elimina a digitação dentro da junta. Qual é o ganho disso? Por que é um ganho? Porque muita gente pode pensar, mas está tirando o trabalho da junta. Não, não está. A junta continua tendo trabalho dentro do órgão, só que ele é voltado à consulta. Ele vai se ater ao que você informou. Ele vai ver, ele informou correto, ele informou segundo a lei diz que é para ser informado. Então, aquele tempo de digitação
que o processo ficava enrolando dentro da junta, ele some. E outra, existe também as situações em que muita gente aqui deve ter passado de a junta errar a digitação de alguma coisa. Ele deu o processo todinho, certinho. Aí chegou lá no final e fala assim, mas isso aqui na hora que eu tirei uma certidão, meu capital não era esse. Minha atividade não era essa. Acabou com isso. Entendeu? A responsabilidade é de quem preencheu. Então, se preencheu errado, vai sair errado. Então, vai ter que refazer. Tá? Reaproveitamento das informações digitadas. É a situação que eu falei. A viabilidade você preenche. É chato preencher? Todo preenchimento é chato. Mas você não preenche em todos os locais de novo. Tudo que é informação que é igual, ele vai passando para o sistema seguinte. Evita diversos sistemas, documentos desconformes. Você tinha a FCN dizendo que o sócio era João, um instrumento dizendo que o sócio era Pedro, e a Receita Federal dizendo que era Antônio. Então, isso acaba. Tá? Ou é um para todos, ou seja, ou você erra em todos ou você passa direto. Diminuição significativa das exigências. Por quê? Porque vocês já passaram por isso. A FCN, como a moça ali falou, se você esquecer algum detalhe ou colocou algum detalhe divergente, o sistema vai negando. Isso são chamados erros materiais. São aqueles erros de falta de atenção. Não é um erro porque você está fora da legislação. É um erro porque você estava com pressa, você esqueceu de colocar o CEP, você esqueceu de colocar o número da casa, você esqueceu de colocar a cláusula tal, porque você pegou um processo que já estava pronto, mudou os dados e mandou para a junta. Então, isso aí vai acabar. Tá? Esse tipo de erro não vai ter mais, porque o sistema vai pontuando para você. Você esqueceu isso não está de acordo com a lei, isso não está de acordo com o documento que você preencheu na Receita. Então, esses erros caem. Então, você não tem aquele vai e volta dentro dos órgãos. Ou você erra uma vez e conserta, ou então você faz tudo direitinho e vai passar tranquilamente. E o sistema com interface amigável. Ele não é o sistema, como eu disse aqui, o sistema da Receita Federal, ele é horrível. Visualmente ele é horrível. Se alguém gostar daquele sistema, pode se levantar aqui que eu vou chamar assim, pode vir aqui que eu dou parabéns, porque para gostar daquilo tem que ser um cara... Mas ele é muito mal feito visualmente. É difícil você achar as coisas dentro dele. Aqui a interface é mais amigável. Ele vai fazendo a padronização na ordem correta. Tá? E ele pode mudar? Pode. Tá? Ele ainda pode ser mudado. Tá? Às vezes você pode achar que não é besteira, mas já teve gente pedindo até para mudar a cor. Porque falava, a cor tal eu não gosto. Aí a gente falava, não, mas por quê? Tem que ter um motivo. Porque se for mudado para um estado, vai ser mudado para todos. Tá? Mas tem gente que questiona até em relação à cor. Mas se tiver um motivo realmente real para se mudar a cor, a gente vai mudar. Tá? Aqui é o finalmente de tudo. Quem quiser ver o finalmente dentro do sistema pronto, como eu disse, é só entrar no sistema de Minas, da Junta de Minas, acesse o site da Josemi, e lá vai ter todo esse parâmetro aqui, toda essa vivência. Ou seja, vai ter um botãozinho vai ser da Junta, que ela vai dar o NIE, vai ter o da Receita Federal, que dá o CNPJ, vai ter o da Fazenda, que é a Instituição Estadual, e assim vai. Você vai carregar as informações uma vez e todos eles vão te devolver em casa. Tá? Por enquanto ainda vai ter a entrada manual dentro da junta. Tá? Mas em breve vocês vão receber igual vocês recebem a Receita Federal. Vocês vão estar em casa, recebem um e-mail dizendo pode imprimir seu CNPJ. Aqui os exemplos de divergência. É porque está muito pequenininho para ver,
Mas toda vez que você colocar uma coisa que seja divergente da viabilidade, diferente do que está no DBE, vai aparecer assim, uma listinha, Receita Federal, aí vai dizer, o NIRI na Receita Federal é esse. O NIRI que você está colocando na sua viabilidade é outro. Aí ele não deixa passar. Tá? Toda vez, tudo que você colocar, ele vai criticando e ele vai mostrando o que você colocou na receita e o que você colocou para a junta. Tá? Ele faz essa tabelinha de depara, que eles chamam de depara. Tá? Então ele é fácil para você identificar o que você errou ou o que você esqueceu. Ele vai mostrar, por exemplo, se um campo estiver em branco também, mas ele vai entender como está divergente. Em um você preencheu e no outro você não preencheu. Aí ele não deixa passar. Tá? É porque aqui está muito pequenininho, mas assim, todos são exemplos de endereço, o outro é atividade, o outro é o NIRI. Tá? Quando estiver totalmente deferido, aí vai vir isso aqui, nome reservado. Lembrando, qual é o tempo do nome reservado? 90 dias. Tá? Vocês têm 90 dias para trabalhar o processo. Se passar de 90 dias, já não está amparado pela lei. Mas até o momento, 90 dias é garantido que aquela empresa que a junta disse que pode ter aquele nome, que a prefeitura disse que pode ser com aquela atividade naquele endereço, beleza, ninguém mais vai poder fazer o pedido daquela empresa. Tá? E tomando cuidado para não fazer, igual a moça falou também, você mesmo fazer um outro pedido antes do primeiro ser aceito, vai dar colidência com o seu próprio pedido. Aqui vai dizer, seu ato constitutivo / alterador já foi registrado no respectivo órgão de registro. Respectivo órgão de registro vai ser sempre a junta comercial. Tá? A junta comercial é a entrada de tudo. Aqui outro exemplo do KNAI. Para modificar os dados de uma KNAI, clique no item desejado. Lembra? O KNAI pode ser alterado. A viabilidade não. A viabilidade só pode ser cancelada. Então, por isso que nesse momento, eu falei, é bom vocês sempre fazerem a viabilidade primeiro. Tá bom? Quem tiver alguma dúvida particular, eu ainda vou ficar aqui. Vocês podem vir, aí eu converso pontualmente com cada um.